Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Café com AC Minutos de Saber. E este é mais um episódio da série Comunicação e as Várias Expressões. Há alguns episódios atrás a gente falou um pouquinho sobre a comunicação verbal, né? Nós trouxemos também um convidado que falou, Luiz Cláudio falou sobre visagismo, e hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais aqui que vão estar falando sobre a comunicação através da dança e o corpo que fala, né? Então você que muitas vezes tem dificuldade para se expressar, para conversar, numa reunião a mão está suando, você se perde facilmente, né? Você não consegue encarar uma plateia. Essa é mais uma dica que a gente vai estar dando para você aqui no Café com AC Minutos de Saber. Vamos entrar com a nossa vinheta? Olá pessoal, voltamos aqui em Café com AC Minutos de Saber e hoje com as nossas duas convidadas, duas pessoas fantásticas aqui na cidade de Osasco, sejam bem-vindas aqui. Obrigada. Vou falar um pouquinho delas aqui, tá? Olha só que coisa bacana, temos aqui nossa querida Elaine Lacerda, né? Que é a fundadora, né? da academia, isso, né? da escola. Da escola Elaine Lacerda, né? E também temos aqui a Beatriz, a Bia Lacerda, né? Então elas têm uma bagagem muito grande, né? Se eu for falar, pessoal, de todo o currículo delas, a gente vai ficar a noite toda aqui. Então vamos iniciar um pouquinho, vamos ao que comanda. Então, Elaine, seja bem-vinda. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite, para poder falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente faz. Tá. Bia, como é que você tá? Tudo bem? Obrigada, tô ótima, tô feliz de estar aqui também, adoro podcast. Tô feliz. Legal. Gente, nós estamos aqui, é mãe e filha, tá? Mãe e filha. Um projeto, né? De bastante tempo vocês duas estão juntas, né? É. E um projeto de vida, um projeto de trabalho extremamente profissional, né? Então vamos contar um pouquinho dessa história e queria falar um pouquinho com a Elaine. Conta pra mim, Elaine, como que foi o balé, como ele entrou na tua vida? Fala pra gente. Foi bem difícil, né? Os meus pais vieram de famílias muito simples, né? Minha mãe do interior de São Paulo, de Marília. Meu pai veio de Pau de Arara, do Nordeste, para São Paulo com 14 anos. E aí sempre foram muito operários, muito trabalhadores. A gente nunca teve contato com nenhum tipo de arte, né? A gente viveu para estudar e conseguir eles proporcionarem uma vida melhor para nós. Porém, eu vi uma novela. Eu tinha uns 7, 8 anos e eu vi uma novela que tinha uma bailarina. E aí eu pedi para minha mãe para fazer balé. E era muito difícil, porque não existia, né? Não existia escolas tão fáceis como tem agora. E aí, durante alguns anos, eles ficaram protelando, mesmo porque era um valor, né, considerável para eles. Acabou que eu encontrei o estúdio de dança Clyde Swing, né, que ainda continua funcionando até hoje. Aqui na cidade de Osasco. Aqui na cidade de Osasco, que é, assim, uma das primeiras escolas e uma das melhores escolas ainda até hoje, de Osasco. E aí, eu fiquei lá durante toda a minha formação. Fiquei dentro do estúdio da Clyde durante 12 anos. Fiz toda a minha formação, a minha primeira formação lá. Depois comecei a trabalhar com isso. E aí fiz outras formações, né? Fui fazendo outros cursos para professores, especialização. E aí abri a minha escola em 1989, com 17 anos. Fiz o meu curso técnico lá na Fito, porque precisava estudar, terminar o meu curso. Mas aí, na hora da faculdade, pesou para mim mais mesmo o que eu queria, que era trabalhar com dança. Meu pai fez uma sala para mim, que foi crescendo com o tempo, né? E aí eu comecei lá a trabalhar. Então começou de uma sala? De uma sala só. Uma sala, mas a sala era na sua casa? Era uma sala lá no mesmo lugar, a gente vai fazer 37 anos no mesmo lugar. A gente só foi ocupando uma sala e mais uma, e uma do casa. E a gente foi ocupando lá. Então, gente, são 37 anos de experiência, hein? Tem muita história para contar. E você, Bia, conta pra gente aí como é que começou o balé. Penso eu que seja uma coisa uterina, né? Eu nem lembro. Nem lembro como comecei, só tava lá. Pelo que eu me lembro, eu danço, nasci e danço. Mas eu acho que assim, eu tive uma virada muito grande, eu tinha 16 anos. E eu comecei a melhorar ali um pouquinho mais no balé. E eu torci o pé muito feio dançando um dia.
tive que escolher, né? O médico falou pra mim: se você quiser dançar, opera. Se não quiser, segue. E aí foi um desespero, né? Porque eu falei, não, quero dançar, tal. E daí pra frente eu falei, não, quero dançar. E aí fui seguindo assim e dancei um tempo e fui me apaixonando aos poucos por dar aula, né? Que hoje em dia se inverteu. Antes eu dançava e dava aula para pagar a minha dança, para pagar vestido, sapatilha, essas coisas. E hoje em dia já inverteu há um tempo. Então eu sou muito mais professora do que bailarina e danço ali no que dá. Mas fui me apaixonando assim por ensinar, né? Gosto bastante. E isso já se passaram quantos anos já? Nossa, vou entregar a idade já. Eu comecei a dar aula um pouco antes dos 18, eu auxiliava tal, mas desde os 18. Vou fazer 32 já. Então, ela não contou a idade. Já contei, já entrega logo. Então são mais de 10 anos de experiência no segmento, né? Bastante tempo. Elaine e Beatriz, mais Bia, né? É mais Bia. Vocês têm, assim, uma bagagem muito grande. Eu estava conversando nos bastidores com vocês e falando sobre o currículo de vocês. Vocês têm premiações internacionais. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Vamos. A gente tem muita coisa importante aqui dentro do Brasil. O Brasil hoje é um maior celeiro de bailarinos do mundo. Olha que legal. Tanto que nas maiores companhias de dança do mundo, a gente tem bailarinos como solistas e como primas bailarinas, né? Como as bailarinas principais. E aí a gente participou de várias competições aqui dentro do Brasil, dos menores, e fomos crescendo, sendo convidados para as maiores. Conforme a técnica vai melhorando, a gente vai crescendo. E aí, através de alguns desses festivais, a gente foi classificado para participar de algumas coisas muito importantes. A nossa primeira viagem foi para a Europa. A gente foi tanto participar de uma competição na Alemanha, como a gente foi abrir um espetáculo na Itália, com um amigo nosso coreógrafo que convidou nossa companhia para dançar lá. Ele montou um trabalho especialmente para a companhia, um trabalho de companhia, que aí não é só uma coreografia, é um trabalho inteiro que conta uma história, né? Então a gente tinha um trabalho ali de uns 40 minutos, 45 minutos, que a gente foi abrir num teatro sensacional na Itália, em Livorno. De lá a gente foi para a Alemanha. Na Alemanha, sim, foi uma competição de onde a gente trouxe o nosso primeiro prêmio internacional. E quando a gente foi para lá, eu sempre falava, eles muito inseguros, né? E aí eu falei para eles, assim, olha, mostra o trabalho de vocês, que a gente está indo atrás de conhecimento e não de prêmios, mas assim, a premiação é um sim para o nosso trabalho. E aí foi nossa primeira premiação lá, que foi na Alemanha. Depois disso, no ano seguinte, a gente foi classificado para Orlando, onde tiveram 2 fases, que era uma fase de solistas, que a gente tinha 3 solistas participando, a Bia, o Maurício, que era um aluno nosso, e a Laura, que participaram dessa primeira fase de solistas, e a segunda parte dos conjuntos era em Daytona Beach, que foi, assim, uma experiência maravilhosa. A gente passou, 15 dias nos Estados Unidos, e aí também a gente trouxe muitas premiações de lá. E nesse momento a Bia também ganhou uma bolsa de estudos, né? E depois ela retornou para lá, ficou quase 2 meses lá estudando vários ritmos de dança tal, e se especializando. No ano seguinte, a gente passou tanto o grupo principal, que eram os bailarinos mais velhos, a Beatriz e o Maurício, quanto o grupo juvenil. E nesse momento, nosso grupo juvenil, já estávamos trabalhando juntas. Foi o primeiro momento que a gente trabalhou junta. E que funcionou muito bem pela minha experiência de vida com a dança e pela técnica que ela trouxe muito mais. Porque ela teve muitas oportunidades de estudar, de aprender, de fazer curso superior e de fazer tudo que ela vem fazendo e continua estudando, né? E coisas que eu não tive oportunidades, mas que aprendi na vida. Então, isso se complementou de uma forma incrível. E a faculdade da vida, então, né? O primeiro trabalho que a gente levou junto para lá. E aí a gente trouxe 6 premiações de Los Angeles, que foram 3 primeiros lugares com o pessoal mais velho e 3 terceiros lugares com o pessoal do juvenil. Não foi pouca coisa, hein? Foi muito bom. Legal. Meu Deus. Diga para mim, Bia, você tem uma formação acadêmica, né?
Tenho, Você é eu formada fiz em educação física. não é isso? Fiz licenciatura, né, na Sim. educação física. E eu fiz uma pós também, que era uma pós muito legal. Eles chamavam pós MBA, na verdade, em balé. Aí eram algumas coisas aplicadas, empreendedorismo e tal, mas foi bem legal, assim. E agora eu faço um curso de extensão, que eu tô estudando a técnica do Vaganova, que é a metodologia russa. E aí tô aí no primeiro módulo, que é do primeiro ao quarto ano. Aí são 3 módulos que eu quero fazer até o último ano, que é da Stefania Petri, que é sensacional. E gosto de estudar, assim, sou bem nerdzinha. Tudo que eu posso estudar, eu tô estudando. Então, interessante assim que você está falando em estudar, né? E às vezes as pessoas acham que é só dançar, na realidade. Na realidade, não. Você tem que ter conhecimento, né? Para você poder passar com segurança, né? Inclusive, essa é uma das mudanças muito grandes que eu vejo na dança hoje em dia. Porque, assim, antigamente, por exemplo, eu tenho bastante lesão. Então, eu tenho lesão não sei aonde, coluna e tal. Hoje em dia, a maioria dos professores ou fez educação física, fisioterapia, algum curso superior na área, ou tem até mesmo, um curso técnico, alguma coisa, para entender essa coisa do corpo humano. Certo. Porque antigamente não tinha tanta responsabilidade com o corpo, então se machucava muito. E hoje em dia isso está se tornando mais saudável, as companhias têm fisioterapeuta, essas coisas assim. Então, é bem legal, assim, a diferença que se vê, né? Mesmo porque aqui no Brasil a gente acabou entrando num nível de excelência. Então, nós, né, eu tô falando no geral, somos atletas de alto nível. Então, todo atleta de alto nível precisa de uma preparação que não só dentro do que ele faz. Então, o jogador de futebol não pode só entrar no campo e jogar futebol. Ele precisa ter uma preparação física para isso. Exato. Então, hoje é necessário. E as coisas em relação à dança, assim, evoluíram de uma forma incrível. Conta pra gente dessa experiência que você teve lá em Orlando, né? E do que você trouxe aqui pro Brasil. Foi sensacional, né? Até a primeira, antes de Orlando, que foi a primeira vez que eu saí do país. Teve menina que nunca tinha andado, né, de avião. Foi a primeira vez, já foi para sair do país e tal. Mas é sensacional, assim, a gente teve 1 semana e pouco de aulas, então, assim, muito nervosismo. Eu sempre fui tímida, né? Era muito tímida, fui melhorando conforme fui virando professora. Mas, assim, a primeira vez foi um medo, a gente se escondeu atrás do palco, tomamos uma bronca depois, que foi se coloca lá pra frente, se mostra. Mas foi muito legal, assim, a gente fez, foi cansativo. Teve um dia que eu acho que a gente fez umas 4 horas de aula avaliativa, aprende variação, né, que são solos de repertório, aprende, já mostra para uma banca de 10 jurados, depois dança no palco, e foi, assim, muito legal. E a gente trouxe um ouro, que foi um duo que eu dancei. Ela falou Maurício, mas na verdade foi o Luiz. É verdade. Que foi com a gente pra lá. E a gente trouxe um ouro pra cá, e a hora que anunciaram eu fiquei tipo, meu Deus do céu, a plaquinha tá lá na parede até hoje, que é muito, muito legal, né? Uma conquista, porque a gente sai de uma cidade grande, mas uma cidade não imensa, e de uma sala pequena, de um estudo que a gente não acredita tanto na gente, assim, e foi muito legal, bairro, assim, né? De uma escola de bairro. Até hoje, como professora, eu trabalhei quase 2 anos numa escola muito grande no Brasil, que é o Raça. E eu tenho um carinho imenso por eles. E quando o Renan, que é o diretor de lá, me chamou pra dar aula lá, eu fiquei, eu dar aula lá de Osasco, aqui da minha escolinha e tal, não sei o quê. Então, acho que, assim, são conquistas que vai fazendo valer a pena, né? Porque a dança é um caminho um pouco difícil no sentido de trabalho, porque não é uma coisa regulamentada, a gente não tem 13º agora no fim do ano, não tem CLT, essas coisas. Então, acho que cada conquista vai fazendo valer a pena porque a gente ama muito, né? A gente faz porque a gente realmente ama muito. Estamos aqui então conversando com Elaine Bia Lacerda, aqui do estúdio Osasco 304, né? E, gente, é muita história bacana para contar. Então a gente percebe, assim, você que está nos vendo aí, a gente percebe que a vida, ela não é um mar de rosas só, né? Existe muito sangue, suor e lágrimas. A gente vai saber um pouquinho mais da história dessas duas empreendedoras, né? Porque hoje é muito difícil a gente trabalhar e viver
da arte, né? Então conta pra gente, porque afinal de contas, vocês vivem do trabalho de vocês, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho do dia a dia de vocês lá, Elaine. A gente trabalha muito. Então, assim, quem acha que a gente fica dançando o tempo todo é ilusão, pura ilusão. A gente trabalha muito, eu sou administradora, produtora, pintora. Coloca piso, pinto parede. Então, assim, eu tenho um companheiro incrível, né? Que é meu marido, que a gente é casado há 33 anos. A gente começou a namorar junto com a escola, né? Então é uma vida inteira junto. Sem ele não seria possível. Claro que muitas pessoas me ajudaram, os meus pais e tudo, meus professores, mas ele me ajudou muito em todos os sentidos, até para eu poder me estabelecer. Porque quando você abre uma escola, você tem alunos, mas você não tem segurança, porque o aluno está hoje, amanhã ele pode sair. E você não tem segurança nenhuma financeira. E ele trabalhou muitos anos, assim, para eu poder manter a escola aberta. Por exemplo, na pandemia, o dinheiro que entrava era para pagar os meus professores e não deixar eles sem pagamento. Mas aí eu tinha o salário dele que deu para conseguir me manter, entender? Então, durante muitos anos. Hoje, graças a Deus, depois de muito trabalho, a gente vive, sim, da escola. Não só eu, como todos os professores que trabalham lá. Eu não pago pouco para os meus professores, não pago, assim, R$10 para dar aula, porque eu acho um absurdo. Então, meus professores ganham um salário justo. Gostaria de poder ser mais, mas não é, mas é um salário justo. Porque eu acho que é isso. A gente precisa se regulamentar, a gente precisa estudar. E aí chega uma hora que vem o reconhecimento do trabalho. Então, hoje eu vivo, sim, do meu trabalho, não só eu, como todos os meus funcionários que tem lá dentro da escola. Eu estava vendo aqui no seu currículo aqui que vocês fizeram participar de muitos festivais de dança e com público, assim, muito grande. Eu tive a oportunidade de ver o último espetáculo de vocês, Wicked, e foi, assim, fantástico. Nosso queridinho. Agora, né? E foi fantástico, a produção de vocês fantástica, né? E eu fiquei pensando, assim, como mobilizar tudo aquilo, né? Num país que você não tem um subsídio voltado a esse segmento com facilidade. Claro, existe a Lei Rouanet, a Paulo Gustavo, enfim, e algumas outras, né? Mas, assim, para você adentrar nesse universo é muito complicado. E aí eu penso que vocês devem usar de uma boa comunicação para vocês conseguirem mobilizar. Eu estava lendo aqui que vocês conseguiram já apresentar para mais de 3.500 pessoas, né? Talvez isso aí já até aumentou um pouco mais, né? Depois do currículo, né? A gente tem, nesses 37 anos, aproximadamente 1.000 premiações em festivais. A gente tem muita premiação. Mas voltando à história do espetáculo, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente consegue o patrocínio, porque assim, a gente é patrocinado pelos pais e pelos alunos que dançam. Então, eles pagam uma taxa e eles patrocinam o evento. Eu brinco com os pais que se eu tenho 50 alunos dançando, é uma produção. Se eu tenho 80 alunos dançando, é outra produção. Eu não vou pegar o dinheiro das pessoas e vou viajar. Eu vou produzir um espetáculo com mais qualidade ou menos qualidade de produção. Não qualidade técnica, mas de produção, dependendo do que a gente tem de dinheiro. E a gente só tem esse patrocínio porque as pessoas confiam no nosso trabalho. Então, se as pessoas não confiassem no nosso trabalho, eles não investiriam numa coisa que não é barata, né? Porque tudo que se relaciona à dança é caro, né? Então, eles não patrocinariam, porque se você for pensar bem, são 2 apresentações, ou 3 ou 4, quando a gente refizer o espetáculo no começo do ano, não é uma temporada, né? E a pessoa precisa confiar muito e gostar muito para poder patrocinar. Mas, assim, é muito difícil, né? Eu falei lá do meu marido, então, assim, é cenário, é cortar tecido, é procurar o mais barato. A gente faz muita coisa, né? A gente faz muita coisa. Sozinho com a ajuda de amigos. Muitas vezes coloca a mão na mão. Muito, todas as vezes. Esse ano até é engraçado, né? Que a gente contratou iluminação. E aí a gente tava, contrata, não contrata. Eu falei, mãe, contrata.
contrata, porque a gente tem mania de querer pegar tudo pra gente, tudo a gente fazer. E a gente não curte. Às vezes a gente não dá conta. A gente não também, aproveita a hora, o espetáculo e tal, mas a gente vai dividindo, assim. Eu faço roteiro, aí ela monta isso, eu corto, faço as mídias, aí tem amigos que ajudam. Esse ano, um marido de aluna falou: quer que eu te ajude com as mídias o ano que vem? Eu trabalho com isso. Aí a gente mas eu quero aprender, me ensina que eu quero aprender comigo. Então a gente vai assim, né? Legal. E diz pra mim assim, quem é esse público de vocês? É criança, adulto? Como que funciona? Tem gente de idade? Qual que é a faixa etária que vocês mais trabalham? Todas. Quem quiser fazer teatro, quem quiser fazer dança, tá lá. É uma coisa muito incrível, muito incrível. A gente já chegou a dar aula, assim, pra neta, filha e mãe ao mesmo tempo. Sim. É muito incrível. Depois da pandemia, porque muitas pessoas acham que balé é pra criança, né? Não só balé, como todas as outras danças, né? E a gente tá com um público adulto imenso. A gente tem muito mais adulto hoje dançando do que criança. Porque as pessoas tiveram um sonho na infância e não puderam, estão agora que estão trabalhando, porque a pessoa está procurando uma atividade física que traga para ela postura, que traga equilíbrio, que traga o entendimento do corpo, na sua musculatura, o que você, a sua potência. Ou às vezes nem tá procurando, mas aí encontra. Exatamente. Fala, eu quero fazer um exercício, eu não gosto de academia, eu vou lá fazer. E aí você vê a pessoa adentrando, assim, no mundo, que é tipo, cara, olha, eu descobri músculos que eu nem sabia que existiam e acordei com dor nesse músculo e vai entrando, assim, é legal ver a galera se transformar, assim. E achei legal o que você falou agora, Elaine, sobre essa questão da postura. Sim. E eu queria levar isso para o mundo corporativo. Quantas vezes você que está nos vendo aí foi arrumar um trabalho, foi numa entrevista, né? Ou foi se apresentar numa palestra, ou foi numa reunião, e você todo arqueado, todo para baixo, né? Parecendo um velhinho de 150 anos de idade, né? Então achei legal que você falou agora, Elaine, dessa questão da postura. Fala um pouquinho para mim dessa questão da postura, né? Do bailarino, da bailarina, num paralelo assim do dia a dia das pessoas, o que ele pode estar ajudando. Eu tive um relato de uma aluna que ela falou pra mim assim, eu já era uma secretária do Bradesco e tal, já começou a fazer balé com mais idade, e aí ela falou pra mim que as pessoas falavam assim, nossa, eu já vi a pessoa emagrecer, fazer atividade física, mas ficar mais alta eu nunca vi, né? Ainda mais nessa idade, porque ela ficou mais alta por conta da postura. A postura vem com a musculatura que a gente desenvolve, o centro do corpo, né? Mas vem muito também com a autoestima. A gente tem uma aluna hoje que é uma pessoa adulta e ela entrou e ela falava, não, eu não quero dançar, eu não quero ir no palco. E assim, a postura dela é uma postura encolhida, né? E aí ela ficou um ano, não quero dançar, não quero. O ano passado ela falou, Elaine, eu acho que eu quero dançar. E no primeiro dia que ela dançou, quando ela chegou no teatro no outro dia, ela já estava com outra postura. Então a postura fala muito, não só da musculatura, não só da dança, mas a postura fala também do empoderamento e que a dança traz. Legal. Então estamos aqui com Elaine Lacerda e Beatriz Lacerda, do estúdio de dança Elaine Lacerda. E você que está nos vendo aí, olha só as dicas bacanas que elas estão passando aqui pra gente, tá? E eu queria só agradecer a participação de vocês. A gente vai continuar mais essa conversa, tá? Então você, meu amigo, minha amiga, está vendo o nosso podcast Café com AC, Minutos de Saber. Entre também no nosso Instagram, café.com.ac, sem acento, tá? No TikTok é café.com.ac e no Facebook, Café com AC. Nós estamos aqui gravando diretamente do estúdio aqui Osasco 304, na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304. Logo, logo a gente volta para bater mais um papinho com essas duas sumidades aqui do balé da nossa cidade. Um forte abraço. Um tchauzinho pra turma lá também. Tchau, gente. Tchau, até já. Até o próximo. Tchau, tchau.